ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, anunciou a habilitação de 13 plantas de processamento de carnes para a China. Ontem, a ministra já havia anunciado a habilitação de mais 8 estabelecimentos para exportação de carne bovina para a Arábia Saudita. Com a habilitação de frigoríficos, abrem-se mercados para exportação dos produtos brasileiros. Assista. Olá, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, hoje é terça-feira. Eu estou aqui em Brasília, decolando daqui a pouquinho para Londrina, no Paraná, para um evento de tecnologia, um novo polo que se forma e que no futuro será um polo de agrotecnologia. E com mais uma notícia muito boa para os produtores, para a pecuária brasileira. Acabei de receber a notícia de mais 13 plantas habilitadas para a China. 5 de suínos, 5 de bovinos e 3 de aves. Então essa é a grande notícia do dia. Bom dia a todos, fiquem com Deus. Olá, meus amigos, minhas amigas, produtores rurais, indústrias frigoríficas de carne bovina, segunda-feira e com uma ótima notícia para começar a semana. A Arábia Saudita acaba de mandar a habilitação de 8 frigoríficos de carne bovina do Brasil para aquele país. Isso faz parte de toda essa abertura que o Ministério da Agricultura vem fazendo juntamente com o governo federal. Então, boa notícia, resultado da viagem do presidente Jair Bolsonaro àquele país, já com resultados muito positivos. Um grande abraço a todos vocês. E por falar na relação com outros países, o Brasil voltou a vender nossos produtos para mercados que até então estavam fechados. Não é isso, Ricardo Ferraz? Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. É isso mesmo. O Ministério da Agricultura tem se empenhado em abrir novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. A ministra Tereza Cristina, por exemplo, voltou da última missão internacional do governo brasileiro com alguns acordos na bagagem. A China, por exemplo, habilitou 7 frigoríficos de Santa Catarina para a compra de miúdos suínos. E o país deve aumentar a importação de frutas, carnes e vegetais do Brasil. No Egito foi fechado acordo para a abertura do mercado para produtos lácteos brasileiros, o que era aguardado desde 2016. E na Arábia Saudita, a ministra Tereza Cristina finalizou acordos para a compra de castanhas, derivados de ovos e ampliação de acesso a frutas brasileiras. Somados, os produtos representam um mercado potencial superior a 2 bilhões de dólares. A expectativa é que esses mercados se ampliem ainda mais com a ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Já no plano nacional, o governo lançou em outubro o Agro Nordeste para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária em 230 municípios desta região. E o Plano Safra disponibilizou 225 bilhões de reais em financiamento para a agricultura e a pecuária em todo o país. O governo lança hoje o programa Previne Brasil. Vamos até o Palácio do Planalto. Luciana Colares de Holanda traz as informações pra gente. Lu, bom dia para você. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o Previne Brasil é um novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde. O lançamento vai ser aqui no Palácio do Planalto, às 5 da tarde. Ao longo do dia, o presidente Jair Bolsonaro recebe também aqui no Palácio do Planalto alguns ministros, entre eles Gustavo Canuto, Ernesto Araújo e Sérgio Moro, além do presidente do Conselho de Administração de uma empresa chinesa. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que extingue o DPVAT, o seguro obrigatório de danos pessoais causado por veículos automotores. E essa medida já começa a valer a partir do ano que vem, viu, Renata? O objetivo é evitar fraudes e, de acordo com o governo, o cidadão não precisa se preocupar porque ele não vai ficar desamparado, já que há atendimento de graça no SUS. E ontem também foi lançado o programa Verde Amarelo, que abre oportunidades de emprego, especialmente para os jovens. Vamos ver na reportagem.
Senhor presidente. Entre as ações do programa está previsto o emprego verde e amarelo. O objetivo é facilitar a contratação dos jovens que tenham entre 18 e 29 anos e buscam o primeiro emprego. Para incentivar as empresas a contratar estes trabalhadores, o governo vai reduzir algumas obrigações. A contribuição para o FGTS cairá de 8% para 2% e o valor da multa poderá ser reduzido de 40% para 20%. Decidida em comum acordo entre o empregado e o empregador. Todos os direitos trabalhistas garantidos pela Constituição estão mantidos. Nós vamos fazer um processo de desoneração da folha com responsabilidade, apontando dentro do orçamento a contrapartida adequada para não haver desequilíbrio fiscal, porque esse é um governo que tem responsabilidade fiscal e preocupação social. O programa tem iniciativas para incentivar a contratação de pessoas com deficiência e trabalhadores que precisaram se afastar das atividades porque sofreram acidentes ou adoeceram e estão fora do mercado. Além disso, o governo também anunciou crédito facilitado para pessoas de baixa renda. No pacote de medidas há ainda investimento na educação profissional. A ideia é oferecer uma qualificação profissional alinhada com a necessidade das empresas. Essa é uma estimativa com base em modelos econométricos sólidos, reconhecidos pela OCDE e que temos certeza que serão uma contribuição inestimável para o nosso cidadão, para aquele que está sem emprego, para aquele que está em risco e que conta e acredita no nosso governo. Mais de 4.000 moradias foram entregues em Campina Grande, na Paraíba. Este ano, os investimentos do governo federal no Programa de Habitação Popular garantiram a entrega de mais de 245 mil casas em todo o país. Destas, cerca de 55 mil estão no Nordeste. Foram 5 anos de espera até receber as chaves da primeira casa própria. Com sala, cozinha, banheiro e 2 quartos, a casa da Dona Maria é tudo que a família sonhava. Você vê meus filhos no que é deles, não sair do sofrimento, parar da humilhação, isso é uma coisa muito grande para mim. Este é um dos maiores condomínios de habitação popular já construídos. São 4.100 casas para 16 mil pessoas. Aqui, além da casa própria, os moradores também recebem escolas, creches, postos de saúde e toda uma infraestrutura para começar uma vida nova. Mais de 88 mil unidades estão em construção em todo o Nordeste. Mais de 15 mil foram entregues só para a faixa 1 das 35 mil do Brasil inteiro. Foram mais de 262 milhões de reais investidos no empreendimento. Com o condomínio em Campina Grande, já são quase 246 mil casas entregues pelo programa do governo federal e 3 bilhões e 700 milhões de reais em recursos. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil recuperou a confiança e que o país vai receber novos investimentos internacionais, principalmente o Nordeste. Muitos que não investiam no Brasil, dado a confiança que vem sendo restabelecida por toda a nossa classe política, anunciaram vultosos investimentos em nossa pátria. Grande parte disso virá para o Nordeste. Hoje, a emenda constitucional da nova Previdência será promulgada em sessão solene no Congresso Nacional. A PEC da nova Previdência foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso em fevereiro e tramitou durante 8 meses. O objetivo, segundo o governo, é reduzir o déficit nas contas da Previdência Social. A estimativa de economia é de cerca de 800 bilhões de reais em 10 anos. A nova Previdência entra em vigor a partir desta terça-feira. O encontro em São Paulo deve fortalecer as parcerias entre Brasil e África. O vice-presidente Hamilton Mourão participa desse evento. Ao vivo, o repórter Ricardo Ferraz traz os detalhes para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Essa é a 7ª edição do Fórum Brasil-África, que trata de possibilidades de integração entre o Brasil e o continente africano. Durante 2 dias, cerca de 300 representantes de governos, organizações não governamentais, empresas, universidades e investidores irão debater essas possibilidades de estreitamento nas relações. O tema deste
deste ano é Caminhos para o Crescimento com Segurança Alimentar. Os participantes estão particularmente preocupados com a ascensão da fome no mundo depois de um grande período de declínio observado pela Organização das Nações Unidas. Temas como secas e outros fenômenos climáticos ligados ao aquecimento global serão discutidos aqui neste hotel na zona sul da capital paulista, onde essa plateia se reúne. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, vai falar para essa plateia e deve passar o dia em São Paulo. À tarde, ele participa também de uma solenidade na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para uma homenagem às Forças Armadas. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações aí ao vivo, direto de São Paulo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou os dados sobre refugiados no Brasil. O novo relatório revela, por exemplo, que Roraima é o principal destino de quem solicita refúgio aqui no Brasil. O Brasil tem hoje cerca de 1.100.000 imigrantes e refugiados. A maior quantidade é de venezuelanos, haitianos e cubanos. E o maior fluxo foi entre 2010 e 2016. Mesmo assim, eles não param de chegar. O fluxo de imigração passa por fases. Nós temos um exemplo emblemático com dois coletivos, né? Um do lado dos haitianos, que começou com força no início da década, cresceu, estabilizou e agora está estável esse fluxo. E agora a gente está no auge da decolagem dos venezuelanos. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as solicitações de refúgio caíram quase 19% neste último quadrimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Roraima é o principal destino de quem solicita refúgio no Brasil. Em seguida aparece São Paulo e depois o Mato Grosso do Sul. O relatório divulgado nesta segunda-feira também mostra a movimentação desses imigrantes no mercado de trabalho brasileiro. O número de carteiras de trabalho emitidas aumentou significativamente nesses últimos 4 meses do ano. E do ano passado até agora, já somam 133 mil emissões. E o relatório aponta ainda um crescimento na criação de empregos este ano, com saldo de 4.700 vagas. As vagas estão concentradas em 2 categorias: trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio e em lojas e mercados, e trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. É uma força de trabalho que chega aqui já formada, né? Como eu falei, já tem pelo menos o nível médio, a maior parte deles o nível superior. Isso significa menos investimento do país na formação dessa mão de obra e apta a trabalhar. Tudo pronto para o Brasil sediar a 11ª Cúpula do BRICS em Brasília, agora nos dias 13 e 14 de novembro. O BRICS é o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco. No encontro devem ser assinados acordos para atrair investimentos, além da cooperação técnica em ciência, tecnologia e inovação entre os países. Sob a presidência brasileira, os líderes do BRICS vão se encontrar em Brasília para discutir temas como crescimento econômico e parcerias em diversos setores. Um memorando de entendimentos que deve ser assinado, não na cúpula, antes da cúpula, entre as agências de promoção de exportações e atração de investimentos, ou os congêneres, né? Elemento que eu posso destacar é a criação da rede de inovação do BRICS, que essencialmente busca fortalecer os contatos entre os ambientes e instituições, entidades, atores. São parques tecnológicos, incubadoras e pesquisadores, normalmente vinculados a universidades, mas não exclusivamente. Anfitrião pela 3ª vez, o Brasil vai discutir com os integrantes do BRICS temas como o fortalecimento do bloco e cooperação entre as nações, principalmente em áreas estratégicas de ciência, tecnologia e economia digital. Inovações como a indústria 4.0, que impactam diretamente no nosso dia a dia. Ela está aplicada nos diferentes segmentos da nossa atividade, na mobilidade, na diversão, no entretenimento, no esporte, no consumo. Para o economista, o Brasil pode se beneficiar nesse ambiente inovador.
O nível de desenvolvimento na economia digital dos integrantes do BRICS é diferenciado. Você tem a China provavelmente num patamar superior. Então, a primeira discussão é ver formas de cooperação em que leve a uma maior equalização disso daí. Segundo, são coisas mais concretas. A economia digital mexe com coisas tradicionais da economia. No campo da tributação, muda completamente o critério de tributação em relação à economia tradicional. Quem tem fama de bom pagador vai fazer parte de uma lista especial. Bancos e instituições financeiras já começaram a enviar o histórico dos clientes para o cadastro positivo. Vamos direto ao Rio de Janeiro. O repórter Tiago Pimenta conta tudo pra gente. Tiago, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia. Até a próxima semana, o cadastro vai estar disponível para gestoras de bancos e de dados financeiros. As instituições vão enviar automaticamente a lista de bons pagadores com os nomes de quem está com as contas em dia, a não ser que o consumidor opte por não estar na relação. No mês passado, o Banco Central autorizou a gestão desse cadastro por 4 empresas de bancos de dados: Serasa, SPC Brasil, Quod e Boa Vista Serviços. O cliente também deve ser informado sobre a divulgação dos dados. A notificação deve acontecer até 30 dias após a elaboração da lista e pode ser por correio, e-mail ou SMS. O procedimento é parecido com o da notificação dos maus pagadores. Nesta primeira etapa, os bancos e as casas de crédito vão fornecer os dados. Nos próximos meses, será a vez das prestadoras de serviço com conta fixa, como companhias de água, luz, gás e telefone. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.